Boa noite, irmão. Que a paz esteja com todos. Amém? Vamos ler um versículo no livro de João. Ai, ele põe isso aqui. Isso aí só funciona no celular. O livro de João, versículo 3, a partir do 33 até o 36. Aquele que acredita em Deus é o testemunho que confia em Deus, um Deus verdadeiro, porque aquele Deus que enviou fala da palavra de Deus, pois não é o Deus de um espírito de medida. O Pai ama o seu Filho e deu a ele na sua mão tudo o que o Filho tem vos dado e vos doa a vida eterna. Então, João falou que Deus deu ao seu Filho, na mão dele, todo aquele espírito que ele possui, ele deu ao seu Filho para ele dividir as pessoas que acreditam em Deus. Então, nós que acreditemos em Deus, nós temos a vida eterna, João falou. Porque ele não deu espírito de sobre medida para cada um, mas espírito que dá sabedoria, dá saúde, dá vida e até a vida eterna, que é aquele que crê. Então vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor nos abençoe sempre, que Ele dê a nós, que nós somos filhos de Deus, esse espírito, que não seja espírito de medida, mas espírito de sabedoria, de graça e de tudo de bom para a nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, nesse domingo, Senhor, para louvar ao Senhor. E acreditamos, Senhor, que nós somos filhos de Deus, que estamos aqui, Senhor. Acreditamos na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que aqui está na Tua casa. Oh, desde o pequenininho até o mais velho, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, o guarda, em nome de Jesus. Oh, Senhor, te agradecemos porque nós estamos aqui, nós estamos vivos, com saúde, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Venha abençoar nesse culto, Senhor, o louvor e tudo. O nosso louvor é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos se colocar de pé para estar adorando o nome do Senhor?
Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos mais uma noite reunidos para adorarmos e glorificarmos o santo nome do Senhor. Eu gostaria de primeiramente estar nessa noite louvando a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está conosco, né? Os irmãos da nossa igreja, a membresia, e também os que nos visitam nesta noite, né? A gente sabe que tem irmãos que ficam meio acanhados quando a gente apresenta, mas eu gostaria de deixar à vontade, né? Se os irmãos quiserem se apresentar o nome de vocês, né? A gente tem uma visitante aqui, temos um casal ali que nos visita. Então, se vocês quiserem ficar à vontade de falar o nome de vocês para a igreja, amém? Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. As jovens, se quiser se apresentar. Amém. Que Deus abençoe, que vocês se sintam bem acolhidos, em nome de Jesus, e que sintam a presença do Espírito Santo no coração de cada um de vocês. E nesta noite nós vamos estar fazendo o momento dos dízimos e ofertas, e eu gostaria de ler uns salmos com os irmãos, Salmo de número 113. É um salmo que eu gosto bastante, e dar continuidade àquilo que nós tratamos na quarta-feira. Quarta-feira o pastor trouxe para nós para que nós tivéssemos momentos de gratidão ao Senhor. A gente vem toda quarta-feira para orar, para buscar, para pedir diante do Senhor aquilo que nós precisamos e aquilo que outras pessoas precisam. Mas na quarta-feira nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos pela salvação, agradecemos pela vida, pela saúde. E hoje eu queria que nós continuássemos com esse mesmo espírito de gratidão ao nosso Deus. E eu gostaria de ler o Salmo 113, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai, ó vós, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde este tempo em diante e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, o nome do Senhor é para ser louvado. O Senhor está no alto sobre todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como nosso Senhor Deus, que habita no alto, mas que se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? Ele levanta o pobre da poeira e eleva o necessitado do monturo, para que ele possa pôr como príncipes, até mesmo os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril mantenha a sua casa e seja uma alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O nosso Deus é um Deus que cuida de tudo na nossa vida. É um Deus que contempla as nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos. Mas que hoje nós possamos louvar ao Senhor com gratidão. Sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele oferece para cada um de nós. Se eu e você hoje pararmos para pensar e analisarmos, nós temos muita coisa a agradecer ao nosso Deus. O fato de nós estarmos aqui reunidos, nós agradecemos a Deus. Porque estamos de pé, porque nos movemos, porque respiramos, porque estamos bem vestidos, porque estamos num local onde estamos bem apoiados para poder adorar o Senhor. Então é motivo de nós agradecermos a Ele. E que você possa agradecer ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Sabemos que Tu és o Deus da provisão, o Deus da prosperidade, que Tu és o Deus que contempla as nossas necessidades e sabe daquilo que nós precisamos. Mas hoje, Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer pelas nossas vidas, agradecer pela nossa família, agradecer pelos nossos lares, a Deus, e agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade conosco, Pai. Agradecer, Senhor, pelos nossos trabalhos, a Deus, agradecer pelas empresas aonde nós trabalhamos, da onde vem o nosso sustento para manter a nossa família, agradecer por tudo, a Deus.
Agradecer porque sabemos que tudo que vem de ti é bom para as nossas vidas. Tudo que vem do Senhor é agradável para cada um de nós. Por isso, nosso coração te louva e te agradece por tudo que tu tens feito. E que nesta noite nós possamos entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria no nosso coração e sendo gratos. Gratos porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem provido aquilo que nós precisamos no dia a dia e que nada nos faltará, porque a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor, que é o Deus de todas as coisas. Amém.
Amém. Vamos estender as nossas mãos para receber essas crianças lindas, cheirosas. Senhor Jesus, Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, mais uma vez por esta noite. Estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença para estar te pedindo, Senhor Deus, pela vida dessas crianças. Que o Senhor Deus venha estar guardando a Tua palavra no coraçãozinho delas, que venha ser como semente, que venha, Senhor Deus, ser semeada, que venha frutificar e que eles, Senhor Deus, venham espalhar estes frutos, Pai. Peço que abençoe, Senhor Deus, a professora que estará ministrando a palavra no coração e na mente dessas crianças, que elas venham ser canal de bênção, Senhor Deus, aonde elas estiverem, em casa, na escola, com os amigos, dentro da própria casa. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito através das vidas dela, Pai. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Eu estou um pouco nervosa, mas para os irmãos que estão visitando a gente, prazer, meu nome é Camille. E me colocaram para pregar aqui hoje. Eu prego muito para os jovens, né? Para a igreja eu acho que foi só uma vez. Então eu estou bem nervosa. E agradeço a oportunidade, agradeço pela vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui hoje. É muito bom. Está diferente hoje, a gente está sentindo o ambiente, está realmente muito, muito diferente. A alegria tem uma presença diferente aqui hoje. E o interessante é que todas as músicas que foram ministradas aqui hoje estão fluindo com a palavra que eu vim trazer aqui hoje. Então, vou pedir para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2. Amém? Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1. Amém? Todos os irmãos acharam? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e sei que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que eu também odeio as obras de Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Senhor Jesus, Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez estou diante da Tua presença, Senhor Deus, para te pedir, Pai, esta palavra, toda palavra que venha sair da minha boca, Senhor Deus, que venha ser direcionada por Ti. E que esta palavra venha ser como semente no coração desses irmãos, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Há uns domingos atrás, a irmã Vanessa, não sei se os irmãos se recordam, ela falou sobre a igreja de Laodiceia. João, quando ele foi levado preso pela Roma, foi preso e ele foi condenado a ficar em uma ilha deserta, bem longe, que se chamava Patmos. Nesta ilha, João ele recebeu uma grande revelação do Senhor. João, o discípulo, um dos apóstolos de Jesus, o discípulo mais amado, não é? E ele recebeu essa revelação. Nessa revelação, o Espírito do Senhor pedia que ele escrevesse cartas direcionadas às igrejas que tiveram sido plantadas ali. Igrejas que após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos se espalharam, o evangelho começou a crescer e igrejas foram levantadas. Muitas dessas igrejas pelo apóstolo Paulo,
que deixou diversas cartas para nós. As cartas de Filipenses, as cartas de Efésios, Tessalonicenses, as cartas de Timóteo, que era um dos seus discípulos. Enfim, então, João escreveu 7 cartas. Essas 7 cartas eram direcionadas a 7 igrejas. 7 igrejas que estavam plantadas em 7 cidades. Essas cidades e essas igrejas eram a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia, que foi a que a irmã falou. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a primeira carta, que foi direcionada à carta de Éfeso. Todo mundo conhece Efésios, que é aquele livro da Bíblia, onde Paulo ele fala sobre o capacete da salvação, a armadura, o sapato. Todo mundo conhece essa parte de Efésios. Porque Paulo direciona esse livro da Bíblia justamente para os Efésios, que eram as pessoas que moravam em Éfeso. Só que João, agora ele está direcionando essa carta à igreja de Éfeso. Para os irmãos compreenderem as falas de João, que ele fala assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu não sei se os irmãos já viram um candelabro. É muito citado na Bíblia o candelabro. O candelabro é como se, eu não sei explicar, mas ele tem 7 pontas. Aí começa uma aqui, termina aqui, começa aqui. E ele tem 7 pontas. Os candelabros que João fala aqui, que o Espírito fala, são as 7 igrejas. São 7 candelabros e são 7 igrejas. Se os irmãos lerem no capítulo 1, enquanto João ele vai recebendo a revelação, Jesus vai explicando para ele o que ele está falando. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Não é literalmente um anjo. Ele não estava se referindo a um anjo. Ele estava se referindo a quem? Ele estava se referindo ao líder daquela igreja. Por isso que ele fala: ao anjo daquela igreja, diga estas coisas. Seja o líder, seja o pastor daquela igreja, ele estava direcionando aquela palavra para o líder. Porque quem representa a igreja é um pastor. Não é todo mundo que vai falar por si, mas um pastor, ele representa a igreja. E no capítulo 1 ele explica isso, que as 7 estrelas, os 7 candelabros que estão segurados na mão direita, a mão direita ela dá firmeza. Para quem é destro, a mão direita ela é firme. Então, Jesus estava segurando na mão direita aquelas 7 estrelas, aqueles 7 candelabros. As estrelas estavam sendo seguradas pelo Senhor. Jesus estava segurando aqueles líderes. E aí, quando ele fala que ele anda no meio dos 7 candelabros, quer dizer que ele habitava entre as 7 igrejas. É isso que ele quer dizer quando ele fala: aquele que anda no meio dos 7 candelabros. É Jesus quem habita entre aquelas 7 igrejas. Amém? Os irmãos compreendem até aqui? Éfeso. Essas 5 igrejas que eu falei para vocês, elas são da Ásia Menor. A Bíblia fala que são as igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas, no dia de hoje, elas estão localizadas na Turquia, onde a Turquia era onde costumava ficar essas 7 igrejas. Se os irmãos forem lá visitar, muita gente vai lá visitar justamente para encontrar os escombros dessas igrejas. Das igrejas de Éfeso, a igreja de Esmina ainda tem uma grande estrutura lá que está em pé. Então essas igrejas se encontram na Ásia Menor, na atual Turquia. Éfeso era uma cidade portuária. Então Éfeso era muito influente. Vocês veem aqui, Itajaí, Navegantes, onde tem o porto, é uma cidade muito movimentada. E assim era Éfeso. Éfeso ela era uma cidade muito influente, tanto em cultura, quanto em serviço e como em religião. Porque entre todas essas cidades, Éfeso era a que era menos atingida pelos romanos. Não tinha toda aquela opressão dos romanos como tinha nas outras cidades. Porque nessa época o governo romano já estava tomando posse daqueles lugares. Tanto que em Éfeso subiram um templo para a deusa Diana. Enfim, era uma cidade muito influente. Quando o apóstolo Paulo ele tem seu reencontro com Deus, ele vai começar a plantar igrejas. Se os irmãos forem ler o primeiro capítulo de Efésios, ele elogia a igreja de Efésios, dos Efésios. Porque ele fala: eu vejo as obras que vocês têm feito, a fé de vocês, o fervor, a perseverança. O próprio Paulo investiu muito tempo na igreja de Éfeso.
Tanto que ele deixou Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Porque ele estava investindo, ele estava ensinando, ele estava lá praticando com aqueles irmãos. Então Paulo, Timóteo investiram tempo. Só que agora em Apocalipse, Jesus, ele começa a falar com eles e ele diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a prova os que declaram apóstolos. Jesus, ele começa a fala dele, ele começa elogiando. Ele começa dizendo: olha, eu vejo que vocês estão firmes na obra, eu vejo que vocês reconhecem aqueles que são mentirosos, eu vejo que vocês sabem discernir o que é meu e o que não é meu. E Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso. E ele fala também que vocês têm perseverança e suportou as provas por causa do meu amor sem esmorecer. Porque às vezes o que acontece? Vem uma prova, vem uma tribulação, aí aquele crente ele já fica triste, ele já fica cabisbaixo, aí ele já não quer fazer mais nada. Mas não, Éfeso era diferente. Vinha a prova, vinha a tribulação, vinha a perseguição, mas Éfeso continuava em pé. É isso que Jesus diz aqui, que eles não se deixaram escurecer, que eles ficaram firmes. Só que, será que era só isso o suficiente? Porque Jesus deu diversos adjetivos àquela igreja. Então quem olha pensa, mas também o que eles estavam fazendo de errado? Se eles tinham boas obras, se eles não deixavam que mentirosos subissem no altar para falar o nome de Jesus, se eles não desanimavam em qualquer luta, em qualquer prova, também o que eles estavam fazendo de errado? Enfim, Jesus, após ele ter elogiado muito bem a igreja, ele fala: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor, Éfeso. Ele falou para a igreja: cadê aquele primeiro amor? Mas aí os seus irmãos me perguntam: o que é esse primeiro amor, Camila? Do que Jesus está falando para a igreja de Éfeso? Irmãos, às vezes a gente se converte, a gente conhece o Senhor, e vai passando o tempo, e aí a gente começa a acreditar que é só isso, que a igreja de Éfeso estava fazendo. Que era só levantar uma estrutura bonita, que era só ter muitos instrumentos legais, que era só ter gente servindo, que era só ter gente para tocar bateria, teclado, que era só ter uma fachada da igreja bonita, que era só ter a igreja lotada. Mas não era isso que Jesus queria. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles voltassem ao primeiro amor, porque eles conheceram a palavra e eles acharam que era só aquilo, que era só aquela doutrina. Éfeso, ela é elogiada pela doutrina, pelo ortodoxo que eles tinham. Eles eram firmes naquilo que eles tinham guardado em seu coração. Se Jesus falou que não era para a gente fazer isso, a gente não vai fazer. Mas eles acreditavam que era só isso, que era só o remoto, que era só agir como robôs. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles entendessem a essência do porquê tudo isso. Por que vocês tinham que levantar uma estrutura legal? Por que tinha que ter gente servindo? Não é só para agradar as pessoas ali na frente, não é só para convidar um amigo e ele se sentir tocado. Não, a essência de tudo isso. Por que a gente canta? Por que a gente toca? Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente evangeliza? Essa é a essência do primeiro amor. Era isso que Jesus queria que eles entendessem. Que não era só ter uma doutrina bem firmada, que não era só reconhecer quem é bem e quem é mal. Não, era voltar às práticas do primeiro amor, era voltar a ser como era antes. Quando a gente se converte, quando a gente conhece o Senhor, muitos se conhecem na juventude, conhecem através de amigos e fica com aquela paixão, aquela vontade de fazer tudo dentro da igreja. Eu vou servir no louvor, eu vou ficar na limpeza, eu vou ficar na mídia, e então começa a fazer tudo com muito fervor, com muito ânimo, com muita alegria. Mas aí, de repente, aquilo começa a se esvaziar, aquilo começa a fugir, começa a escapar pelas mãos. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque quando a gente esquece do primeiro amor, quando a gente esquece das práticas do primeiro amor, a gente fica como essa igreja, a gente se torna uma igreja fria espiritualmente. Uma igreja bonita aos olhos da terra, mas que na visão do Senhor estaria recebendo essa mesma ordem que Éfeso recebeu, essa mesma bronca que Éfeso recebeu.
Porque essa igreja, ela estava fria. Ela poderia ter até bonita para os olhos das pessoas. Jesus mesmo elogiou. Mas espiritualmente, como é que eles estavam? Será que eles estavam servindo por paixão? Será que eles estavam cantando, louvando, dançando? Será que eles estavam fazendo isso por amor? Porque eles entendiam o porquê de tudo aquilo? Ou será que eles estavam fazendo só porque agora é um compromisso? É uma responsabilidade? Na nossa caminhada cristã, às vezes a gente coloca isso. Ai, eu tenho que ir para a igreja de novo. Ai, eu vou para a igreja hoje porque eu estou no louvor. Ai, eu vou na igreja porque se eu não for na igreja, aquele irmão vai ficar me enchendo o saco. Ai, eu vou para a igreja porque eu quero que todo mundo veja que eu sou certinho. Eu vou para a igreja porque eu quero que todo mundo veja que eu sou um santo. Essa não é a essência que Jesus quer. Jesus quer que a gente venha para a igreja com alegria, para ficar ali na porta esperando o irmão chegar, mandando mensagem, procurando por ele, nem que tenha que ir buscar em casa, trazer as crianças aqui. Ele quer isso, ele quer essa essência. O fazer verdadeiramente, o fazer porque tem paixão naquilo. A gente, quando a gente se apaixona por alguém, os casados, os que estão namorando, quando você se apaixona, você quer estar junto daquela pessoa, você quer fazer as coisas que ela gosta, você quer estar do lado dela, tudo que você quer fazer, você quer estar junto com ela. É isso que Jesus quer. Ele quer que a gente tenha essa paixão por Ele. Ele quer que a gente fique com Ele, que a gente busque intimidade. A música que eles cantaram agora não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. É sobre a gente buscar Ele, é sobre a gente chamar Ele, é sobre a gente estar perto, é sentir essa paixão de verdade. É amar o nosso Senhor. Não é só tratar o nosso Senhor como rei, Ele está bem longe de mim e eu não vou buscar ser íntima dele. Não! Ele quer essa intimidade. Ele quer que, como eu sou amiga de fulano, ele quer que tu também seja amigo dele. Ele quer que tu fale com ele todas as horas. Ele quer que tu busque a presença dele. Era isso que ele queria que a igreja de Éfeso entendesse. Mas a igreja de Éfeso entrou numa frieza. E é isso que acontece com muitos de nós, irmãos. Eu falo isso por mim mesma. Quantas vezes a gente deixa se cair nessa frieza, a gente se perde, a gente entra naquele estado que muitos chamam de crise existencial, aquele vazio dentro do peito. Tem uma frase, teve um homem que diz que o ser humano ele tem um vazio dentro do peito no formato de Deus. Irmãos, às vezes a gente se encontra perdido, a gente não sabe o que fazer, e a gente permite que essa frieza tome conta de nós. Perdão. A gente permite que essa frieza ela tome conta de nós. E a frieza espiritual, ela é um estado de indiferença. Ela é um estado de indiferença. É quando você está indo para a igreja, aí agora, eu acho que eu não vou fechar o olho para orar. Não vou orar hoje. É aquele momento, já conversei isso com o Jonathan, é quando, por exemplo, a tua rotina, todo dia de manhã, obrigada. Todo dia de manhã, eu acordo e eu leio a Bíblia. Aí, de repente, eu acordo, não vou ler a Bíblia agora. Vou deixar ela para ler a Bíblia só de noite. E aí não vou mais me ajoelhar para orar. Vou orar sentado. Eu não quero mais orar sentado. Quero orar deitado. Quando tu vê, tu já dorme sem orar. Tu não está mais lendo a Bíblia. Tu já não está fazendo mais nada. Por quê? Porque tu começa a ser indiferente com as coisas que tu fazia, com as coisas que tu costumava fazer. Tu perde aquela vontade de fazer porque quer. E aí tu começa a fazer por obrigação. E aí quando tu começa a fazer por obrigação, em algum momento tu vai parar de fazer. Porque tu não quer mais fazer aquilo. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa. Ninguém gosta de ser mandado fazer alguma coisa. E é aí que começa a frieza espiritual dentro de você. Porque você começa a adiar, depois eu leio a Bíblia, amanhã eu mudo, amanhã eu vou falar com fulano, amanhã eu faço isso. E aí quando chega amanhã, depois de amanhã, e tu não fez. E aí tu se encontra naquele estado. A frieza espiritual, ela não é algo que acontece assim de repente. Ela não é, tô frio espiritualmente. Não, ela é um acúmulo ela é uma consequência de diversos acúmulos. Tu começa a adiar aqui,
tu começa a parar de ler a Bíblia, aí depois tu está parando de jejuar, tu está parando de orar, tu está parando de ter comunhão com os irmãos, tu está parando de ir para a igreja, aí tu para de ouvir isso, aí tu começa a ouvir aquilo, aí tu voltou a falar certas coisas, tu voltou a frequentar certos lugares, e aí quando de repente tu se encontra naquele estado, e aí tu fica, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Que eu não sinto mais a tua presença, e que eu não sinto mais nada, que não sei o quê. Só que aí tu não percebeu que foi as tuas atitudes ao longo do tempo que te fez chegar ali. Quem sabe Éfeso estava passando por isso. Estavam fazendo tudo no automático, estavam fazendo os cultos no automático, estavam pregando no automático, o louvor estava sendo no automático, e eles esqueceram de fazer aquilo por amor. Eles esqueceram de fazer aquilo por paixão. Eles se entregaram pelaquela frieza e simplesmente esqueceram daquilo. Porque para Jesus ter que usar João para falar com eles, irmãos, é anos de distância. Desde Paulo ensinando ele, o próprio Paulo esteve com eles ensinando. Paulo deixou cartas para eles ensinando. Então não foi falta de investimento, não foi falta de gente avisando. Eles se entregaram para aquilo, eles permitiram estar naquela situação. Deus, ele não coloca nenhuma provação que você não seja capaz de passar por ela. Deus, ele sabe da nossa capacidade. É a gente que se entrega para o pecado. É a gente que se entrega pelo comodismo. É a gente que se entrega. Ai, não vou fazer isso hoje, estou com uma preguiça. Ai, vou ficar deitado. O frio, está muito frio, está chovendo lá fora. Não vou para a igreja, não vou. Não quero. É a gente que se entrega. É a gente que se entrega para a preguiça, para a procrastinação. Para não quero, vou deixar para depois. Gente, preguiça é pecado. É um pecado que muitos tentam evitar. Ai, não, Camila. Gente, preguiça é pecado. Sentir preguiça, ser preguiçoso é pecado. É condenável. E a gente trata como se fosse um negocinho assim. Mas a preguiça, ela pode te levar ao mesmo estado que a igreja de Éfeso. A preguiça, ela pode te deixar frio. A preguiça, ela pode te deixar distante. Porque a frieza, ela deixa a gente distante de Deus. Ela afasta a gente de Deus. Vocês veem essa analogia. Deus, ele é sempre representado por fogo na Bíblia. Fogo. E a gente fala sobre queimar sobre Deus. E quando a gente se afasta desse fogo, a gente fica frio, porque a gente não está próximo para se aquecer, para queimar por ele. Irmãos, a gente tem que voltar à prática do primeiro amor. A gente tem que voltar a fazer tudo que a gente fez quando a gente conheceu Jesus, quando a gente tinha aquela paixão, quando a gente tinha aquela vontade de servir, aquele esforço, o mesmo esforço que muitos irmãos estão fazendo para estar aprendendo instrumento. A gente tem que voltar a ter aquela vontade de fazer, e tem que fazer mesmo sem vontade. Porque muitas pessoas, elas acham, hoje eu não estou com vontade. Não estou com vontade, então eu não vou fazer, porque se eu não fizer sem vontade, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Gente, é aí mesmo que tu tem que fazer. É aí mesmo, quando sem vontade, tu tem que honrar o nome de Deus. Porque ele vai ver que é um esforço genuíno. Que apesar do tu não querer, de haver provações na tua vida, de haver muitos motivos para tu não fazer, tu vai lá e faz. É isso que é o genuíno. É isso que é o que Deus reconhece. Não é só sobre, eu só vou fazer quando eu tiver com vontade. Irmãos, não é sobre isso. A música, ela falou exatamente sobre isso. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser sincero. A Gabi, ela falou uma vez que a gente tem um costume de, por exemplo, quando a gente está afastado, eu vou fazer um devocional. Tu quer fazer tudo bonitinho, tu quer tirar 1 hora para fazer aquele devocional, tu quer fechar o teu quarto. Mas, gente, só parar para ler a Bíblia 10, 15 minutos já é o suficiente. Deus, ele não quer coisas perfeitas, ele quer coisas sinceras, ele quer o verdadeiro de nós. Ele não quer que a gente finge alguma coisa. Ele fala que conheça as obras que você realiza. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece se quando a gente vem aqui cantar, se quando a gente vem aqui falar, se está sendo verdadeiro, se está sendo sincero. As pessoas podem até acreditar no que tu está dizendo aqui em cima. Elas podem até acreditar no que tu está mostrando para elas. Mas o Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe se tu está mentindo para as pessoas. Ele sabe se tu está só colocando uma máscara e fingindo ser o que não é. Ele sabe.
E Ele quer que a gente seja sincero, porque a gente age como se Ele não soubesse. A gente faz as nossas orações, nossa Senhor, muito obrigada. Mas a gente não se entrega verdadeiramente, a gente não abre o nosso coração para Ele. E, irmãos, Ele se entristece com isso. Ele se entristece com isso, porque Ele mesmo sabendo o que está aqui dentro, Ele ainda não te abandona. Ele continua lá contigo. Ele continua esperando que tu volta. Jesus, essa carta, ele começa reconhecendo o que a igreja tem feito, elogiando a igreja, ele adverte a igreja, ele avisa a igreja. Ele poderia simplesmente condenar a igreja de Éfeso. Ele poderia simplesmente lá do céu saber que eles tinham feito errado e continuar deixando eles errar. Mas não, Jesus avisou a igreja. E depois que ele avisa, que ele fala, vocês têm que se arrepender, senão eu vou tirar o candelabro de vocês da minha mão. Eu vou sair, eu vou tirar a minha presença da igreja de vocês. É isso que ele fala. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele iria tirar o espírito dele de dentro daquela igreja. Porque se eles não se arrependessem. E no fim disso, ele ainda deixa uma promessa. Jesus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele elogia, ele adverte e ele ainda promete coisas boas para a vida daquela igreja. Ele ainda tem promessas para nossas vidas. Ele nos corrige, ele nos dá chances de se corrigir, de se arrepender, e ele ainda deixa uma promessa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que vê que a gente está fazendo errado, que depois de tantos avisos, tanta gente ensinando, está fazendo errado, e ainda assim promete uma coisa boa. O que a gente normalmente faz? Fulano me tratou mal, eu não vou mais falar com fulano está condenado para o inferno, eu não quero mais falar perto da minha vida, nem chega perto de mim. Mas e Deus? Se Deus olhasse para você e pensasse a mesma coisa que a gente pensa de várias outras pessoas, que a gente considera que ele é meu inimigo, que ele não pode nem ficar perto de mim. Eu viro outra pessoa. Gente, Deus, Jesus, ele corrige aqueles irmãos, dá a oportunidade deles se arrependerem e deixa uma promessa. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus, ele dá uma promessa para nós. Ele dá uma promessa de uma oportunidade nova. Irmãos, é necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente volte à prática do primeiro amor. E ele fala à igreja, lembre-se de onde você caiu. Irmãos, aonde foi que você errou? Onde foi que a gente errou? Em que momento você parou de sentir aquela paixão? Em que momento você parou de fazer as coisas por amor? Em que momento você parou de vir à igreja por Deus? E agora você vem por outros motivos. Quais têm sido os ídolos de nossas vidas que têm ocupado o lugar de Deus em nossas mentes e nossos corações? O que é que tem ocupado o teu coração? O que é que tem vindo em primeiro lugar no lugar de Deus? É o celular? É o trabalho? Não, são os meus amigos. É o meu namorado? É a minha esposa? É a minha casa? É a minha família? É o meu dinheiro? É o carro que eu quero ter? É a moto que eu não tive ainda? É as roupas que eu quero comprar? O que é que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? O que é que te afastou do primeiro amor? O que é que deixou você parar de sentir aquela chama arder dentro do seu coração? O que é que tem te afastado dia após dia da presença de Deus? É a falta de perdão? É a falta de amor dentro de casa? É a falta de amizade dentro do trabalho? É um emprego que tu está desanimado? O que é que tem te afastado da presença do Senhor? Irmãos, Ele conhece a gente, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa. E se você não tem, se você não conseguiu, é porque Ele quis, é porque Ele sabe o que você precisa agora. Irmãos, o que é que tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas? O que é que tem entrado primeiro quando você acorda? O que é que você tem feito? Você agradece ao Senhor por mais um dia de vida? Ou a primeira coisa que tu faz é desligar o teu alarme, voltar a dormir, ou simplesmente ficar mexendo no celular até dar o horário de tu ir para a escola, de tu ir para o trabalho, de tu ir arrumar a casa?
O que é que tem sido o primeiro em nossas vidas? A igreja de Éfeso achou que o topo era ser bom em obras, era saber discernir o que é bem e o que é mal. Aquele dali não é cristão. Aquele dali não é crente. Eu olho para a cara dele e sei que ele não é crente, porque eu tenho discernimento. Não, a minha igreja está bem estruturada. A minha igreja está fazendo evangelismo, a minha igreja está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Está tudo certo. A igreja de Éfeso, ela achou que era suficiente ser bons em obras. E às vezes a gente é assim. A gente se acostuma com certas coisas e acha que está certo. Que Deus está se agradando daquilo. Não, Senhor, meu devocional está em dia. Estou lendo a Bíblia, as pessoas olham para mim, elas vêm e dizem, você tem um negócio diferente. Senhor, eu estou orando todo dia. Mas por que tu tem feito isso? Será que tu tem feito isso só para dar um checklist na tua mente, para tu não ficar com um pezinho na consciência porque tu não leu a Bíblia? Para tu não ficar com um pezinho na consciência porque tu não orou? Ou será que tu tem buscado orar e ler a Bíblia porque tu ama ao Senhor? Porque tu sabe que aquilo dali é necessário, porque aquilo dali te aproxima? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque muitos se entregam para a frieza. Muitos se entregam. Tem gente que sai da igreja, passa anos longe da igreja, porque se encontrou num estado de frieza e achou que não tivesse mais chance. Achou que só porque não estava mais sentindo a presença de Deus, Deus tinha se afastado. Mas quando foi a gente que se afastou deles. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está frio, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer estar na casa de Deus. É muito triste a gente ver pessoas que em um momento estavam tão alegres aqui em cima, cantando, servindo ao Senhor, lá fora, perdidas, sem saber o que fazer. E é assim com a gente também. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se arrepender, a gente tem que voltar às práticas da primeira obra. É voltar a servir como a gente servia quando tinha acabado de conhecer a Jesus. É estar com os irmãos, é estar em comunhão, juntos. Então, os irmãos, fiquem com isso no coração de vocês. O que é que tem tomado o lugar de Deus? O que é que tem te afastado das boas obras, da prática da primeira obra? O que é que tem te afastado do primeiro amor? Voltemos lá para o início. A irmã Vanessa, ela falou que não é errado a gente parar e voltar. Quando a gente para e a gente volta, a gente está recalculando. Aonde foi que eu caí? Em que momento eu caí? Reconheça o que é que tem, o que deu errado. O que foi que eu fiz? O que foi que eu parei de fazer para eu me encontrar nessa situação? Amados, é muito importante a gente tomar cuidado. Porque uma vez que a gente está na frieza espiritual e a gente não conseguir voltar, é triste, é muito triste. Eu falo isso por mim também. Teve momentos em que eu não conseguia nem mais orar. A minha oração era silêncio. Porque eu tinha vergonha, eu não conseguia, aquilo me segurava, aquilo me prendia. Eram vozes na minha cabeça me dizendo, por que tu está orando de novo? Tu vai pedir perdão de novo? Tu vai dizer que tu vai se arrepender, que vai fazer de novo? Por que tu está orando? Por que tu está chorando? Tinha momentos que eu nem me sentia digna de chorar, ouvindo um louvor, chorar orando. Eu me segurava, porque aquilo ficava falando na minha mente. Por que tu está fazendo isso de novo? De novo, tá parecendo teatro já. Tu chora, tu diz que se arrependeu, tu pede perdão, Deus ele te perdoa e tu vai lá faz de novo, de novo, de novo. Aonde é que a gente tem errado? Será que é na falta de comunhão? Será que é na falta de leitura? Será que é na falta de oração? Gente, oração fortalece. Oração ela é muito forte. Às vezes a gente trata a oração como algo simples, mas não, oração é conversa. Oração é forte, irmãos. Quantos milagres a gente já testemunhou apenas por uma oração? Os irmãos aqui no encontro de oração, é muito bom a gente orar, a gente conversar com o Senhor. A música que eles cantaram agora, o Senhor ele não deve nada pra gente. O Senhor ele não está devendo nada pra gente. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Agora o dever é nosso. O dever é nosso. Eu estava ouvindo uma pregação que a gente tem o costume de dizer que a gente vai assistir o culto. Hoje vou pro culto, vou ver a pregação, vou ver o louvor. Mas não! Quem está assistindo o culto é Deus. Não é a gente. Não é a gente que vem assistir o culto. Quem está assistindo, quem está olhando nós é Deus. É Ele quem está assistindo a nós. A gente somos adoradores.
Nós aqui agora não estamos assistindo o culto, a gente está adorando. Seja servindo no louvor, seja na recepção, a gente está adorando o nome do Senhor. Ninguém vem aqui para ficar apenas sentado. A gente vem para adorar, a gente vem para glorificar o nome dele, a gente vem para agradecer. Alguns vêm para pedir, outros vêm apenas para se encher mais ainda. Irmãos, é muito sério. A gente tem que ter reverência ao Senhor. A gente tem que reconhecer de que Ele é rei, de que Ele é soberano, e a gente tem que tratar como tal. A gente tem que tratar o Senhor pelo que Ele é. Se Ele é rei, eu vou entrar dentro daquela porta, eu vou reconhecer a minha insignificância, eu vou reconhecer as minhas falhas, eu não vou ficar andando com o nariz empinado, eu não vou querer ser maior entre os outros, porque o maior aqui é Deus. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com isso no coração, que a gente lembre da essência, lá do começo, do porquê tudo isso. Leia a Bíblia. O Novo Testamento é muito rico em tudo isso. Gente, essas cartas foram escritas há mais de 2.000 anos, estão servindo para nós atualmente. Essas palavras foram direcionadas para igrejas antigas, onde eles nem tinham cadeira para sentar, onde eles nem usavam Bíblia de papel. Eles nem sabiam que daria de juntar tudo isso. Eles não tinham acesso ao Antigo Testamento. Eles não tinham acesso a todas as cartas que estão aqui. E as mesmas palavras que foram direcionadas à igreja de Éfeso estão sendo direcionadas para nós hoje atualmente. Quantas igrejas a gente vê? Igrejas lotadas, cheias de gente. O louvor é bonito, a pregação, nossa, é muito tocante. Mas quantas daquelas pessoas estão frias espiritualmente? Estão apenas fingindo ser uma coisa que elas não são. E isso é preocupante. Isso é preocupante. 7 igrejas, 7 cartas que estão servindo atualmente. Laodiceia estava morna. Laodiceia estava morna no que estava fazendo. Laodiceia estava em cima do muro. Éfeso estava fria. Éfeso não entendeu qual era realmente o que importava. Não eram as boas obras que eles praticavam. Irmãos, quando a gente chegar lá no céu e a gente for querer dizer para Jesus: Jesus, eu fiz tanta obra boa. Pai, eu atuei em centro de caridade, eu ajudei órfãos, eu ajudei viúvas, dava muita oferta dentro da igreja. Ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço, apartai-vos de mim. Assim como ele disse à igreja de Laodiceia que iria vomitar, ele vai olhar para o nosso rosto e dizer: eu não te conheço. Porque não era isso que eu queria. Eu não queria obras bonitas. Eu não queria que você ajudasse todo mundo só para tu dar um checklist lá no teu caderninho, para tu dizer, colocar no teu currículo que tu é uma pessoa muito boa, que tu é uma pessoa muito gentil. Nada que há de bom em nós vem de nós mesmos. Vem do Senhor. Todas as virtudes que tu considera ter em você, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa solidária, eu sou uma pessoa amável, eu sei perdoar muito. Isso não vem de você, isso não vem de nós, isso vem de Jesus. Todas as coisas boas que há dentro de nós vêm de Deus. As pessoas elas podem estar até distantes do Senhor e acreditarem que aquilo vem delas, mas aquilo não vem, porque de nós só vem maldade. No nosso sangue está um sangue pecador. A gente tenta, a gente luta para ser uma pessoa boa, mas se a gente deixa, a nossa carne vence. A nossa carne ela mata o nosso espírito, porque é assim. A gente nasceu assim. A gente nasceu errando. A gente é fruto do pecado. Irmãos, nada que tem de bom em nós vem de nós. Às vezes eu me paro e fico pensando, né? Acontece alguma coisa no trabalho, em casa, eu fico: nossa, isso é muito injusto. Mas quem sou eu para dizer o que é justo e o que não é? Quem sou eu para dizer que aquilo que o fulano está falando é errado? Quem sou eu? Quem sou eu, Camille, para querer dizer o que aquele irmão está fazendo é errado? Ele não deveria estar ali, ele não deveria ter subido, ele não deveria nem ter aparecido. Quem sou eu para dizer isso? Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Irmãos, nem as leis desse mundo vieram por ideia própria. Não matar. Se tu mata, tu é preso. Se tu rouba, tu é preso.
se tu adultera, tu é caluniado, estão te falando na rua. E quem foi que ditou isso? Não foi o próprio Deus que chegou para Moisés e disse: não matais, não roubeis, não mentis, não cobiçais a mulher do teu próximo. Nem as leis desse mundo, que a gente é um mundo pecaminoso, nem isso é deles, é tudo do nosso Senhor. Todas essas coisas, tudo que a gente veste, tudo que a gente come, vem do Senhor. Nada é nosso. A gente só tem que reconhecer. A gente tem que olhar com esses olhos sensíveis. A gente tem que estar sensível ao Senhor. Como é que Ele vai falar com a gente se a gente não lê a Bíblia? A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente dá vocabulário para o Espírito Santo estar falando com nós. Quando a gente lê muito, quando a gente decora algo, você está passando por alguma coisa, o Espírito Santo te lembra daquele versículo, o Espírito Santo lembra daquele capítulo que tu leu, lembra daquela parábola. É assim que Deus ele fala com nós. Quando a gente se alimenta da palavra dele, quando a gente conhece a palavra dele, é assim que ele vai falar conosco. Então, irmãos, que voltemos ao início, que a gente volte à prática, às práticas do primeiro amor, que a gente venha reconhecer o quão errado a gente tem estado em ter feito as coisas de maneira automática. A gente vive a nossa vida no automático. Mas, irmãos, quantas coisas ruins têm acontecido ultimamente? Mortes atrás de morte, incidentes atrás de incidentes. Quantos de nós poderiam ser aquelas pessoas que estavam naquele balão? A gente poderia ser aquela menina que caiu na montanha. A gente pode acontecer com alguma coisa, a gente saindo aqui da igreja, indo para o trabalho, e a gente tem vivido no automático, e a gente tem esquecido do que realmente importa, do que realmente vale a pena. Será que realmente vale a pena um salário legal, um cargo maior? Será que é realmente isso? É esse o teu propósito de vida? Crescer dentro da empresa? Ser uma pessoa legal para todo mundo? É isso? Será que realmente vale a pena? Acordar, ir para o trabalho, voltar do trabalho, fazer as coisas em casa, dormir, acordar, ir para o trabalho, voltar para casa. Gente, não é só isso, não é só isso que Deus quer de nós. No dia do juízo, a gente vai ser cobrado pelo que a gente deixou de fazer e não pelas coisas que a gente fez. Quando a gente chegar no céu, Deus conversa com a gente, Ele vai perguntar: cadê as almas que eu queria que tu salvasse? Cadê as almas que eu queria que tu alcançasse? Mas, Senhor, eu virei médico. Eu não queria que tu virasse médico. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz... Eu não queria que tu fizesse isso. Não foi para isso que tu foi chamado. A igreja de Éfeso não foi chamada apenas para ser bonita aos olhos da terra. Deus ele queria muito mais do que isso. Quando ele fala que ele vai tirar o candelabro da igreja de Éfeso, o Espírito de Deus já não ia mais habitar ali. As pessoas poderiam ir aos cultos e poderiam olhar para a igreja de Éfeso e falar: nossa, que igreja bonita, essa igreja deve ser do Senhor. Mas lá no céu, o Espírito de Deus já não estava mais ali. Quem sabe a gente acaba se tornando essa igreja. A gente já se tornou, a gente já passou por isso. Quantas igrejas estão assim, irmãos? Sem o Espírito de Deus. Acham que estão com o Espírito de Deus. Quantas igrejas a gente vê fazendo coisas absurdas contra a Bíblia. Pessoas falando e pregando coisas absurdas. E elas juram e acreditam que Deus está com elas. Que Deus está do lado delas. Pessoas falando coisas obscenas em relação à Bíblia. Igrejas sendo levantadas com bases totalmente desassociadas do que Deus falou, mas aquelas pessoas juram e acreditam que Deus está com elas. As pessoas que estão no pecado, quando você chega para ela e fala: o que tu está fazendo é errado, o que tu está fazendo é corrupto. Não, claro que não. Deus ele está comigo, Deus ele me ama do jeito que eu sou. Deus ele me ama. Por quê? Porque essas pessoas elas acreditam que Deus realmente está com ela. Mas sabe lá se Deus já não tirou o espírito daquela pessoa. Então, irmãos, que a gente volte à prática do primeiro amor. Que a gente venha entender que quando esse momento de frieza ele chega, é aí que você vai ser fortalecido. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece. É quando a gente está lá no chão que Deus ele pode mostrar o que Ele é capaz através de nossas vidas. Amém, irmãos?
Então, que os irmãos fiquem com isso no coração. Lá em 1 Tessalonicenses 5:9, ele fala: não apaguem o espírito, se afastem do que é mal e se acheguem ao que é bem. É isso que ele quer, que a gente não apague a chama do espírito. Em 2 Coríntios 4:8, ele fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Irmãos, quando algo ruim acontecer na tua vida e você se decidir afastar de Deus, não faça isso. É neste momento em que você deve provar o teu amor por Ele. Quando algo ruim acontecer, você não se desanimar, você continuar firme, você continuar forte, porque o Senhor é suficiente na sua vida. Em Filipenses 4:7 ele fala: e a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus, ele é a maior paz que a gente pode sentir no coração. Nada e ninguém vai poder preencher esse amor, esse ídolo que tu carrega dentro do teu coração, isso que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida, isso nunca vai ser o suficiente. Você pode até tentar suprir a sua vida com isso. Você pode tentar de todas as formas. Você pode passar a sua vida toda procurando preencher esse vazio dentro de você. Mas você não vai conseguir. Porque só a paz que excede todo entendimento é capaz de guardar o nosso coração, proteger a nossa mente, de estar conosco, de ser suficiente. Jesus, ele é suficiente em nossas vidas. Ele basta. Ele basta. Não tem que adicionar mais alguma coisa. Não, Camila, não está faltando. Deus, ele é suficiente em nossas vidas. A gente pode até acreditar que não é. Camila, está faltando dinheiro. Camila, está faltando roupa. Camila, está faltando comida. Deus, ele é suficiente. Deus basta. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas Deus, ele é suficiente. Deus, ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe do que tu precisa. Ele sabe do que está acontecendo dentro da tua casa. Ele sabe o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo dentro do teu coração. Ele sabe. Ele sabe de tudo isso. Mas é a gente que insiste em se afastar da presença do Senhor. É a gente que insiste em estar longe dele. É a gente que insiste em continuar no erro. Mas que hoje a gente venha escolher sair desse erro. Que a gente venha parar, ver aonde a gente caiu. O que foi que aconteceu? Realinhar a rota. Bora começar a fazer as coisas direito. Bora começar a servir por amor. A estar dentro da igreja porque tu ama estar aqui dentro. Porque tu ama estar em comunhão com as pessoas. Porque acima de tudo, Deus, ele é suficiente. Porque acima do frio, do vento, da chuva, do calor, Deus, ele é suficiente. Acima daquela intriga dentro de casa, acima daquela falta no trabalho, daquele momento ruim, acima de tudo isso, Deus, ele é suficiente. Ele quer o verdadeiro de nós. Ele quer um louvor verdadeiro. Ele quer uma adoração verdadeira. Ele quer uma oração sincera. Ele quer a sua presença na vida dele de forma sincera, total. Que a gente venha se entregar totalmente. Que a gente não venha dar só partes para Deus. Deus, você cuida disso e daquilo e eu posso cuidar disso daqui. Não! Deus, ele quer que a gente entregue tudo para ele. Ele quer que a gente reconheça o que está acontecendo. Às vezes essa mensagem da carta de Éfeso é para nós. Seja para... Às vezes você pode até ouvir, isso aqui não é para mim. Mas futuramente você possa perceber que pode estar acontecendo a mesma coisa que aconteceu naquela igreja. Você está se esfriando. Você está trabalhando só por obrigação. Só para bater o ponto. Tem gente que só vem bater o ponto na igreja. Só para dizer que veio. Mas não é isso que Deus quer. E, gente, é tempo de se arrepender. É tempo da gente abrir a porta. Em Apocalipse 13 ele fala: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com ele. É tempo da gente abrir a porta para Deus. Deus, ele está batendo. Ele está batendo no nosso coração, ele está batendo na nossa mente. É tempo de se arrepender. Quem sabe o que pode acontecer amanhã? Quem sabe o que pode acontecer daqui 5 minutos?
Quem sabe o que pode acontecer no fim deste culto? Só o Senhor sabe. Será que a gente tem vivido a nossa vida com Deus de forma radical? Será que se Deus ele levar a gente agora, será que a gente vai para a glória? Irmãos, é tempo de não ficar parado. É tempo da gente se movimentar. A igreja ela é um movimento. Quando ela para, quando ela se esfria, ela se torna só um monumento. Ela se torna só mais um galpão ali parado. Irmãos, é tempo da gente se movimentar. Seja no trabalho, em casa, na escola, saindo com os amigos. É tempo da gente se movimentar. Não é mais para a gente ficar parado. Deus ele vai cobrar cada um de nós. Ele vai cobrar cada um de nós. A de nós estarmos preparados. A irmã Vanessa falou, como é que está a tua lamparina? Como é que está a tua lamparina? Você está preparado para o momento em que o azeite acabar? Você vai ter azeite para repor a tua lamparina? As tuas vestes, como é que estão as tuas vestes? Estão alvas como a neve? Como é que a gente está? Como é que está o nosso coração? Quando o Senhor sonda o teu coração, o que é que Ele encontra? O que é que Ele encontra no teu coração? A Gabi ela falou sobre isso ontem. Quando a gente está à mesa, quando a gente está junto, o que é que a gente tem oferecido para as pessoas? O que é que a gente tem entregado para as pessoas? Será que a gente tem entregado o mesmo amor que a gente recebeu de Jesus? Será que a gente tem entregado o mesmo sacrifício que Jesus fez por nós? O mesmo perdão? A mesma humildade? A mesma mansidão? Será que é isso que a gente tem passado para as pessoas? Ou será que a gente tem entregado desgosto, brigas, intrigas? Será que a gente tem entregado rancor? Será que as pessoas elas olham para a gente e elas enxergam o amor de Jesus? Ou será que elas só enxergam pessoas que dizem ser cristãs e não são nada? Será que para as pessoas a gente é uma coisa, mas para Deus a gente está levando essa bronca? Igual a igreja de Éfeso? Irmãos, é tempo da gente se arrepender. De eu me arrepender. É tempo da gente mudar, ser diferente. Quando ele fala arrependa-se e volte. Arrepender é mudança. Arrepender não é só aquele remorso que a gente sente quando faz alguma coisa errada. Arrepender é totalmente diferente. É a gente mudar totalmente. Parar de fazer aquilo. Jesus ele não queria que eles parassem naquele momento, mas depois eles voltassem a fazer. Não! Era para eles pararem de fazer e voltar a fazer o que não estavam fazendo. Isso é se arrepender. E Deus ele tem uma promessa muito linda para a gente. Ele tem uma promessa muito linda. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus ele nos repreende, ele nos adverte, mas ele promete coisas boas para nós. Porque ele não quer que a gente caia em condenação. Ele não está aqui para condenar a gente. Ele está aqui para amar, ele está aqui para perdoar. A gente só tem que buscar enquanto há tempo. Porque haverá um momento onde ele não será mais o nosso advogado, mas ele será o nosso juiz. Vão buscar e não vão encontrar. Baterão a porta e ninguém irá atender. Eles vão chamar e ele não vai ouvir. Vão dizer que o conhece, mas ele vai dizer que não os conhece. Imagina Jesus olhando nos nossos rostos e dizer, eu não te conheço. Imagina ouvir isso de Jesus, com tamanha glória. Imagina ser condenado à eternidade no inferno, porque tu não quis ouvir a voz de Deus, porque a gente não quis voltar a fazer o que era para a gente ter feito. Imagina, gente, só coloca isso dentro da sua cabeça. Quão ruim vai ser Jesus olhar para os nossos rostos e dizer que não nos conhece. O desgosto que vai ter nas palavras de Jesus ao dizer isso. Porque quantas oportunidades a gente teve. Quantas vezes Jesus ele chamou a gente e a gente não quis ouvir ele. Porque a gente achou que a vida fútil que a gente leva era suficiente. Que o dinheiro no bolso era suficiente. A roupa do ano, o carro do ano, o celular do ano era suficiente. Jesus, ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer que a gente se arrependa, reconheça onde a gente caiu e que a gente volte. Que a gente volte a servir Ele com amor. Que a gente venha estar juntos com amor. Amém, irmãos? Gostaria mesmo que os irmãos façam isso no coração, porque era algo
que Deus estava falando comigo, algo que serve para a minha vida também. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para acusar a igreja, os irmãos, não. Essa palavra me atinge primeiro. Essa palavra fala comigo primeiro. Irmãos, é muito importante que a gente se arrependa, que a gente se entristeça ao cometer algum pecado, que a gente venha sentir aquele amargor a fazer alguma coisa errada, que a gente venha se entristecer ao estar longe de Deus, que a gente volte à prática das primeiras obras. Amém? Gostaria de agradecer a minha oportunidade. Tem alguma coisa diferente ou só escuto no... Bem, quarta-feira, culto de oração, às 19h30, né? Está sendo uma grande bênção. Quem não está vindo, está perdendo a bênção do Senhor. E próximo domingo, o culto da família, 19h30. Também grande bênção do Senhor. PG vai ter algum? Vou marcar pelo grupo. PG a gente vai marcando pelo grupo e vai avisando então, tá bom? Deus abençoe, amém? Irmãos, a graça e a paz. Deus abençoe a nossa jovem Camila, que trouxe a mensagem de Deus para os nossos corações. Também a equipe de louvor, com hinos inspirativos, que tocaram o nosso coração. E não posso deixar de comentar que o primeiro amor é Jesus. O primeiro amor é Deus. E a gente precisa traduzir isso em atividades bem práticas. Agora nós estamos encerrando o nosso culto aqui comunitário. Mas é o nosso culto comunitário. Mas ele continua quando a gente sai por ali. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade perante o nosso Deus. E são coisas simples. Deus não quer que a gente coloque a nossa roupa de fariseu bordada, adornada, e que a gente saia por aí, né, aparentando uma religiosidade. Mas Deus quer e espera de nós, no mínimo, que a gente vá lá naquele cantinho da nossa casa e pare para falar com Ele 10 minutinhos. Que a gente abra a nossa Bíblia e com outro, se você ler um versículo, olha só, olha como é que é simples, né? Se você parar e abrir um versículo e deixar Deus falar no teu coração, você já está vivendo uma espiritualidade. Você já está caminhando mais com Deus. Porque cantamos aqui, olha, não é religiosidade, é intimidade. E o convite de Deus, aqui em Efésios 2, é um alerta, não é? Olha, ainda dá tempo. Eu sou o primeiro amor, nunca me abandone. Então que a gente faça simples. E Deus fará o extraordinário para nós. Porque está previsto na palavra de Deus. Se acheguemos a Deus, e Deus se achegará a nós. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar? Pai de amor, obrigado a Deus. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui na sua casa agora, Senhor. Obrigado, Deus, pela presença aqui de cada um desses adoradores que estão aqui reunidos, ó Senhor, para poder prestar um culto ao Senhor, que é o Salvador de todas as nossas almas aqui, Senhor. Há um culto, Senhor, ao nosso Deus de amor, ó Pai, que enviou Jesus Cristo para nos resgatar, Senhor, e nos colocar, ó Senhor, nos caminhos, ó Senhor, das mansões celestiais, ó Senhor, preparadas para todo aquele que crê, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Recebe, Deus, a nossa singela adoração, Senhor, aqui nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque fazemos isso, Senhor, liberalmente, Senhor. Perdoe, Senhor, aqui as nossas limitações, mas, Senhor, nos capacite para que a gente possa cada vez mais apresentar o melhor louvor ao Senhor. Pai, de uma maneira especial, Senhor, visita, Senhor, o coração de cada um daquele que o Senhor falou aqui essa noite, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor. Fortifica, Senhor, o meu coração, o coração dos meus irmãos, Senhor. Que a gente saia daqui, Senhor, compreendido, Deus, e ciente daquilo que a gente precisa fazer, Senhor, para Te agradar, Pai. Nos dá força, Senhor. Repreende, Senhor, o inimigo, o acusador que irá, Senhor, tentar nos afastar, Senhor, atrapalhar a nossa vida, Senhor. Ó Pai maravilhoso, sabemos que teremos uma semana, Senhor, de trabalho, Senhor, de lutas, ó Pai, aonde o suor do nosso rosto, Senhor, e o cansaço serão verdadeiros em nossas vidas, ó Pai. Mas nos fortalece, Senhor, nos dá saúde, ó Pai, nos dá, Senhor, condições de estar sempre fortes e de pé, Senhor, para trazer, Senhor Deus, o pão que o Senhor há de nos conceder, Senhor, tão graciosamente, ó Pai. E que ao sairmos aqui, Senhor Deus, desse lar espiritual, Pai, que o Senhor nos conduza até as nossas casas, Senhor, protegidos e guardados pela Tua poderosa mão, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dos nossos lares, ó Pai. Nos guarde e nos proteja, Senhor. Ainda por essa noite, ó Pai, que o Senhor nos dê uma noite, Senhor, de um sono recuperador, Senhor. E que amanhã possamos acordar e com toda a energia dos nossos pulmões, Senhor, possamos dizer que dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou por mais uma noite, Senhor. E que o amor maravilhoso do nosso Deus e Pai, a graça maravilhosa, incomparável do Senhor Jesus Cristo, e todas as consolações do Espírito Santo, que alegra e aquece o nosso coração, Senhor, seja com todos nós reunidos aqui e com todo aquele que professa o nome de Jesus em espírito e em verdade. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.